Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16. Recomecemos. Esse é o título dado no primeiro capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, pela perspectiva do qual a gente vai estudar o Evangelho hoje. E o recomecemos aqui quer dizer que a gente deve recomeçar, que a gente deve iniciar a vida, reiniciar a vida quantas vezes forem necessárias. Como foi dito aqui por Jesus, que a gente não coloca um pano novo para fazer remendo em vestido velho, em roupa velha. A gente não vai pegar o melhor tecido que a gente tem para remendar uma roupa velha. Assim é também em nós, a gente deve se renovar, a gente deve recomeçar. Mas como assim recomeçar? Quantas e quantas vezes a gente já errou? Primeiro ponto que a gente tem que destacar é que sim, nós erramos e isso é normal. Vamos começar a normalizar os nossos erros. Os nossos erros não nos tornam pessoas impuras, como nos fizeram acreditar. Desde a infância a gente começa a achar que errar é muito incomum, que a gente se torna sujo, que a gente se mostra imperfeito e que isso é ruim. E isso nos impede tanto de crescer, porque a gente começa a ficar apegado ao erro. Então lá na infância, quando você errou, os seus pais te repreenderam, os seus professores, eles te falaram, nossa, como você é mau, você é um mau menino, você é burro, você deveria ser como seu irmão, que é mais atento, que é mais educado, que é mais doce. Eu mesma já ouvi isso de professores, dos meus pais, mas não foi por culpa deles, porque eles trazem aquilo que eles aprenderam. E aí os erros sobre a educação, eles vão sendo transmitidos. Cabe a nós quebrar toda essa cadeia de erros que vem sendo repetida e fazer com que esse erro pare na gente. Primeiro que errar, gente, faz muito parte do ser humano, faz muito parte de nós. Nós somos imperfeitos e nós vamos ser imperfeitos por muitos e muitos anos, até que um dia possamos nos tornar perfeitos como Deus, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas até lá nós vamos errar e caminhar errando. Só que o que nos prende no mal é a culpa. Lá na infância, como eu disse, quando a gente é taxado de ruim, de pessoa má, de sujo, de feio, porque a gente errou, a gente começa a se categorizar. E aí, o que a gente faz? A gente não separa o eu do nosso erro. Então, ao invés de eu pensar assim, eu fiz uma coisa má, eu penso, eu fui uma menina má. Mas isso é um grande erro. E já existem estudos psicológicos sobre isso. Quando a gente aprende a separar dentro do nosso cérebro que nós não somos uma pessoa má, mas que apenas erramos, isso nos dá uma perspectiva de melhora. A gente consegue olhar pra gente e pensar, eu consigo melhorar. Eu cometi um erro, mas eu não sou este erro. E eu sei que é difícil, todos nós passamos por isso. A gente vive momentos em que a gente erra e a gente se apega àquele erro. E aí passam-se anos e a gente se lamenta. Nossa, mas por que eu fiz aquilo? Ah, como que eu faria diferente hoje? Que bom que você faria diferente hoje, porque hoje você é outra pessoa, você tem outra visão. E você não pode exigir da sua pessoa do passado que agisse dessa forma, com a maturidade que você tem hoje. Se você tem hoje outra maturidade e você enxerga que errou lá no passado, é um motivo de comemorar, porque significa que você cresceu, significa que você evoluiu e você aprendeu. Ou foi com aquele erro, ou foi com o passar do tempo e você foi observando e reparou que aquilo não era legal. E aí você passa a agir de forma diferente. Mas é muito importante a gente recomeçar, como recomendo o livro aqui. Nesse livro ele fala da gente recomeçar no sentido de a gente não se apegar àquilo que ficou no passado, aos nossos erros. Todos nós cometemos erros no passado e aí alguns cometeram erros de adultério, outros com os filhos, outros com a vida profissional. E aí a gente costuma ficar preso na culpa. Mas eu posso afirmar, de acordo com o que eu acredito mesmo, a culpa ela é um dos piores sentimentos que a gente pode carregar. E quando eu digo culpa, não é no sentido de eu me responsabilizar. Primeiro, a gente precisa separar. É importante que a gente se responsabilize, e isso é fundamental, porque enquanto a gente não se responsabilizar pelos nossos erros, a gente não evolui. Então a gente precisa olhar para aquela conduta errada que a gente teve e falar, olha, isso não foi legal. Mas aí um segundo passo é, eu não sou esse erro, eu cometi um erro,
mas eu posso agir diferente daqui para frente e olhar para frente. E aí a gente se responsabiliza. Quando a gente se responsabiliza, é importante a gente tomar uma terceira atitude aqui, que é não se culpar, não ficar carregando a amargura da culpa. Porque a amargura, ela nos prende lá atrás, ela nos prende lá naquele erro, naquele passado. E a gente fica com uma atitude até egóica, ou seja, com um ego muito elevado, achando que a gente é tão bom que a gente não poderia ter cometido aquele erro. Isso é ego, gente. É ego a gente achar que a gente não vai errar. E é ego a gente se punir tanto por um erro do passado, porque nós éramos imperfeitos, nós somos imperfeitos, mas nós éramos mais imperfeitos no passado. Então é comum que no passado, nosso passado seja cheio de erros mesmo, cheio de tropeços pelo caminho. Isso é comum. Todos nós cometemos erros. O que é importante é a gente olhar para frente. Olhar daqui para frente, como que eu posso agir? O que aquele erro tem a me ensinar? Por que eu agi daquela forma? Isso é analisar o nosso erro de forma inteligente. É a gente olhar para o que a gente cometeu e pensar, por que eu agi dessa forma? O que me levou a agir dessa forma? Muitas vezes a gente erra por impulsos emocionais. Ou seja, a gente é tomado por alguma emoção, às vezes raiva, ira, desejo de vingança, e aí a gente comete um erro, tomado por emoções negativas. E é muito importante a gente avaliar isso. Por quê? Porque quando a gente é tomado por emoções e a gente age de forma impulsiva, é mais difícil a gente corrigir no sentido de que eu tomo consciência daquele erro, mas às vezes ele vem de novo, ele ocorre de novo, porque o impulso pode tomar conta de mim novamente. Por isso é importante a gente avaliar de onde veio esse erro, por que essa ira tomou conta de mim? E por que nesse caso em que eu fiquei nervoso ou fiquei nervosa, por que nesse caso essa ira me fez tomar uma atitude dessa? Porque várias vezes ao longo do meu dia eu posso ficar nervosa, mas por que naquele caso eu tomei uma atitude tão severa? E o que engatilhou? O que foi o gatilho? Isso é importante, a gente olhar para a raiz. Aí a gente tem que ser pessoas corajosas, tomar coragem mesmo de olhar, porque às vezes dói olhar para a raiz daquele problema. Às vezes vai doer você olhar para aquele gatilho que causou aquele problema e pensar, nossa, mas isso me remete a um trauma que eu sofri, a forma como os meus pais me trataram, ou a forma como eu fui humilhada na escola, quando eu fui apresentar um trabalho, quando um professor foi chamar minha atenção, e aí eu acabei tomando isso de uma forma negativa dentro de mim, e quando eu ajo impulsivamente, eu ajo dessa forma. Um exemplo que a gente vê muitos pais comentando eles hoje são pais e eles falam assim, eu não quero cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram comigo, eu não quero repetir isso com os meus filhos. Mas aí quando eles são tomados pela raiva, porque o filho aprontou alguma coisa, eles acabam repetindo os mesmos erros. Por exemplo, os pais foram violentos e batiam muito na criança. Aí essa criança cresce e se torna pai. E aí ele fala, eu não quero mais repetir esses erros, eu não quero ser o tipo de pai que bate nos filhos. Mas aí o filho vai lá e apronta, e ele é tomado por uma ira tão grande que ele bate no filho. E aí depois ele se arrepende e ele é tomado pelo quê? Por culpa. E aí ele fica remoendo aquela culpa. Isso vai adiantar? Não, ele ficar se culpando, se punindo, ou depois indo lá puxar saco do filho, comprar um presente, abraçar, pedir perdão. Um parênteses, abraçar e pedir perdão é humano e é digno, na verdade eu diria que é divino. É maravilhoso você fazer isso, porque muitas pessoas não conseguem quebrar esse orgulho e pedir perdão. Então, maravilhoso. Mas tudo bem, peça perdão, mas avalie, daqui pra frente eu quero repetir isso? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para a raiz desse problema. De onde vem esse impulso que me leva a fazer isso? E às vezes você vai ser levado de volta para o seu passado, para aquela situação de dor que gerou um trauma em você e que faz você agir assim no momento de impulsão. Por isso é importante a gente se tratar desse ponto.
Eu recomendo para todas as pessoas fazerem terapia justamente por causa disso, porque a terapia nos ajuda a enxergar esses pontos em nós de falha, onde a gente falha mesmo querendo acertar. Mesmo a gente tendo consciência que aquilo é errado, a gente erra, a gente escorrega. Por quê que isso acontece? É porque tem uma falha lá atrás que ainda não foi coberta, não foi corrigida. Tem um buraquinho lá atrás que não se curou, uma ferida que está aberta. E a gente precisa tratar. Porque vez ou outra, quando a gente não trata, ela vem à tona e ela nos leva a agir de forma errada. Ela nos leva a agir de forma impulsiva. E aí a gente cria aquele caos dentro do lar, briga com o marido, com a esposa, com os filhos de uma forma tão desproporcional, fala coisas tão dolorosas, tão horríveis de serem ouvidas, e depois a gente sabe que aquilo foi ruim e a gente acaba se culpando. Claro que quando a gente consegue enxergar, isso é maravilhoso, porque a maioria das pessoas hoje às vezes nem consegue enxergar que errou. Mas em muitos casos a gente consegue, e como aquilo pesa o nosso coração. Então, o importante é a gente fazer como Jesus nos recomendou aqui. Ele falou assim, não coloque um remendo de tecido novo num vestido velho. Ou seja, aquele erro que você cometeu é o passado. Você está tentando tampar com o seu presente. Ah, agora eu sou bom, então pronto, vamos tapar isso aqui. Peraí, você é bom hoje? Sim. Você tem consciência dos seus erros? Sim. Mas você precisa cuidar daquele seu passado. Se você não tem condições de fazer terapia, existem clínicas nas faculdades que oferecem isso de forma gratuita. Mas se ainda assim você carrega uma resistência em fazer terapia, tente você ir fazendo aos poucos, se abrindo para isso de forma individual mesmo. Uma forma bem bacana de a gente fazer isso é a gente escrever. A gente escrever sem pensar. Pegue uma folha de papel, esteja sozinho nesse momento e escreva sem preocupação com os erros de ortografia, com a letra bonita, só escreva, coloque toda a emoção para fora. O que você está sentindo, por que você agiu assim, pode colocar só o que você está sentindo mesmo, você não tem certeza às vezes do motivo que você agiu assim, mas você coloca aquilo que você está sentindo. Gente, isso é terapêutico, a gente colocar para fora. A minha psicóloga fala bastante sobre isso comigo, é a catarse, é a gente jogar para fora aquela emoção. E isso nos ajuda a elaborar na nossa mente de onde veio aquele problema. E quantas coisas eu já consegui melhorar na minha vida fazendo esse tipo de exercício. Então é um exercício bem bacana que eu recomendo. E ele está bem voltado para essa passagem que Jesus nos disse aqui, de a gente não tentar corrigir, não tentar tamponar o passado, fingindo que nada aconteceu e simplesmente colocando um remendo de um tecido novo num vestido velho. É a gente realmente se renovar, se transformar pelo que a gente está aprendendo e principalmente nos livrar da culpa. A culpa não nos leva a lugar nenhum. A gente ficar sentindo culpa pelo que a gente fez no passado só nos prende naquele passado e nos impede de evoluir. A evolução, ela está do presente para o futuro, ela não está no passado. Ela só vai estar no passado quando você olhar para o passado e fazer a significação correta daquele passado. Então você significa aquilo de forma correta e aí sim você segue adiante. Tira o peso da culpa. A culpa é como se você enchesse a sua mochila de pedras, de coisas inúteis para você fazer uma caminhada. Você está carregando um peso inútil que não vai te servir de nada e está te atrapalhando a andar de verdade. Sempre lembre da culpa assim. Então, quando se sentir culpado, pense, eu não preciso dessa culpa. Eu só preciso resolver em mim o meu passado e daqui para frente agir de forma diferente. Muito obrigada se você chegou até aqui. Deixe o seu curtir, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário sobre o que você acha sobre o assunto, sobre as perspectivas que você tem aí sobre o tema, também para enriquecer, porque eu não sou dona da sabedoria, da verdade, e cada um tem a contribuir com algo muito bacana sobre aquilo que passou na mente da pessoa daquela passagem bíblica. O que é legal é que Jesus traz passagens que permitem tantas interpretações positivas. Então, que se cada um colocar um pouquinho daquilo que entendeu, a gente enriquece muito o nosso conhecimento. Muito obrigada e até a próxima!